Que Deus abençoe a sua vida, você que está nos assistindo neste exalto momento. Bispo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu filho. É um prazer tê-lo conosco aqui no nosso pequeno estúdio. Opa, bonito, gostei. Pequeno estúdio aí para. Então temos alegria, uma alegria no coração de receber você depois que você teve a coronavírus. Exatamente. E ficou muito mal, uma situação mais para lá do que para cá, mas está aí, a mão de Deus foi estendida sobre você e você está aí de volta. É um prazer. Opa, eu que agradeço. E como o bispo falou, foram momentos difíceis, mas estou aqui para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço muito a Deus pelo privilégio da vida e que Deus possa iluminar você através desse breve estudo que nós teremos aqui em nome do Senhor Jesus. Falaremos hoje sobre um assunto, bispo, que a gente vê acontecendo no meio cristão, no meio evangélico, músicas doutrinariamente equivocadas e que influenciam o tipo de comportamento no meio cristão, no meio evangélico. E eu gostaria aqui de ler, para a gente começar, um texto das Escrituras, em 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Bispo, então já começa aqui fazendo uma pergunta. Até porque quando a gente vai ver o meio cristão, o meio evangélico, a gente percebe muitas pessoas se equivocando na letra das músicas, porque elas sabem que são pessoas que influenciam e muitas vezes se utilizam dessa influência que tem para trazer algum tipo de concretização do que se refere à consciência do que se está cantando. Então isso, de alguma forma, quando a pessoa não sabe fazer de uma forma adequada, ela não está contradizendo a própria Escritura, não está trazendo algo de ruim para o meio cristão, para o meio evangélico? Um abração para você. Esse assunto que você entrou é um assunto extremamente importante para a gente parar e pensar, porque tem horas na vida que não adianta, a gente tem que parar para fazer uma análise das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Verdade. Porque nem tudo que parece bom é bom de verdade. Então a gente tem que parar para fazer análise. E como você tocou nesse assunto, eu tenho algumas coisas para serem ditas sobre esse assunto. E por quê? Porque isso aí me traz uma série de recordações aí de uns 20 anos atrás, mais ou menos. Bem, mas eu começo a dizer o seguinte, que as letras de músicas evangélicas, gospel, coisas desse tipo, elas representam um sintoma do momento histórico em que a igreja está vivendo, tá? E quando eu digo um sintoma do momento histórico em que a igreja está vivendo, eu estou dizendo em relação à visão doutrinária, à ética, à visão bíblica sobre as questões. Eu acredito, melhor dizendo, que as pessoas, antes de fazerem uma letra, deveriam recorrer a alguém que esteja ligado a essa área teológica, já que você está fazendo um hino, já que você está compondo um hino, uma letra, escrevendo uma letra, e que tem implicações teológicas. Sim. Ou você pensa que é só escrever? Não é só escrever, é você escrever e pensar teologicamente se você está escrevendo consoante aquilo que diz a palavra. Porque senão você pode mergulhar tudo num poço fundo. Exatamente. Então, eu vou citar algumas coisas assim. Na década de 90, você teve a presença de um estilo musical. Mas o estilo musical é importante porque uma mudança houve aí, uma mudança de ritmos, uma mudança... Mas o mais importante eram as letras das músicas que eram cantadas nessa época. Sim. Era tudo assim. Você estava, parece que, migrando para uma ideia de batalha espiritual e a mais grotesca ideia de batalha espiritual, porque você tem batalha espiritual, é lógico, Sim. É lógico. Ninguém duvida disso, sem sombra de dúvida, isso é uma realidade. Mas a questão não é
a realidade de uma batalha espiritual. É a explicação que você está dando para essa batalha espiritual através de letras de hinos cantados. E uma música pode influenciar muito mais do que 1 milhão de pregações doutrinárias. Você pode fazer 1 milhão de pregações doutrinárias. Um hino desvirtua tudo. Uma música com uma letra fora de contexto desvirtua tudo. Está entendendo? Então a gente viu nesse momento a juventude, por exemplo, porque os que foram mais atingidos por essa musicalidade, por essas letras, foram os jovens. Então os jovens criaram um cinturão de resistência a qualquer coisa fora daquela expressão musical. Sim. Então era assim, ou você entra na minha, ou então eu não entro na sua. Então não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, com o ensinamento de Jesus, com o ensinamento do Novo Testamento, Antigo Testamento. Não, é esse momento que eu estou vivendo, isso é bom para mim, isso foi bom para mim, então é desse jeito mesmo. E aí a questão é o seguinte, que eles não definiam bem quem era o verdadeiro inimigo. Exatamente. Porque é você assim, correr atrás do inimigo, pegar o inimigo, pisar no inimigo, vencer o inimigo, tá bom, mas quem é a bomba desse inimigo? Tá entendendo? E ninguém apontava quem era o inimigo. E aí, quando você não aponta quem é o inimigo, então pode ser qualquer coisa que eu determinar que seja o meu inimigo. O que a pessoa determinou se tornou o inimigo daquela musicalidade que foi trazida até ela por aquela pessoa. Sim, porque aí você, se você não determina quem é o inimigo, então a possibilidade é abrangente. Ou seja, deixar um espaço vago para que a pessoa inserisse o inimigo que quisesse. Que quisesse ali. E aí, o grande inimigo é deixado de lado. Está entendendo? O grande inimigo, ou seja, não houve uma sensibilidade para se perceber que em meio a tudo isso, há um inimigo que está sendo deixado de lado. Você está combatendo sombras, apenas sombras, e você não está combatendo o verdadeiro inimigo. Então, por exemplo, os fariseus, eles imaginavam que o inimigo da vida deles estava sob total controle. Mas, quando eles pensavam assim, achando que o inimigo estava sob total controle, o inimigo estava com força total para pegá-lo, para machucá-lo, Quando você lê, eu esqueço do livro agora, vou ver se eu me lembro aqui. É um livro de quem que escreveu sobre Satanás, assim, C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu um livro sobre Satanás ensinando ao seu aprendiz, que era um demôniozinho, que na verdade era o sobrinho dele. Tá? E se vê no livro, C.S. Lewis vai dizer no livro, que cada demônio toma conta de uma pessoa. Cada pessoa tem o seu demônio que está ali para perturbar a sua vida inteira. E aí, no livro, C.S. Lewis vai dizer o seguinte, colocando palavras no personagem, dizendo o seguinte, que o diabo dizendo para o seu sobrinho, olha, você tem que ficar aí, mas ficar em oculto. E deixar bem claro para essa pessoa e para outras que você não existe. Porque a melhor maneira de você dar rasteira, a melhor maneira de você conseguir superar e colocar essa pessoa em total desvio é que ele sempre pense que você não existe. Sim. E na medida em que ele vai pensando que você não existe, você vai tomando conta das coisas. E mais ou menos assim, quando você começa a colocar que o inimigo tem que vencer o inimigo, acabar com o inimigo, destruir o inimigo, pisar na cabeça do inimigo, tá bom, mas quem é o inimigo? E finalmente, quer dizer, todo esse tempo o pessoal batalhando no inimigo e o inimigo crescendo cada vez mais e arrebentando com tudo. Agora nós estamos num outro momento, nós tivemos um momento também de músicas assim, imprecatórias. Quando eu digo imprecatórias, pegando a linha dos Salmos, né, que diz assim, Senhor, bate com a cabeça dos filhos dele na penha, sabe? Destrói o nosso inimigo. Aqueles salmos imprecatórios de Davi e de outros. E aí você percebe o seguinte, nesse salmo seguinte, que a minha vitória tem sabor de mel. E é aquele negócio, quando o cara cair, quando o cara se desfizer, quando o cara
se arrebentar e eu terei grande alegria e cantarei a Deus porque me deu vitória sobre o meu inimigo. Esse estilo de música que começou a ser cantado dentro de um pentecostalismo histórico. Sim. E um pouco dentro do pós-pentecostalismo. E que trouxe um desvio também doutrinário. Muito grande. Um desvio doutrinário, porque isso é salmo imprecatório, isso ficou lá no Antigo Testamento. Você não pode pegar coisas do Antigo Testamento e colocar dentro da visão do Novo Testamento, que é totalmente diferente a partir de Jesus. Eu vi um amigo, ele pegou Salmo 139. Sim. Aí ele disse assim, o salmo bonito, ele começa de uma forma extraordinária, Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Só que quando vai chegando próximo ao final, ele vai percebendo uma coisa, ele vai dizer assim, odeio os teus inimigos com ódio consumado. Aí quer dizer, a pessoa não entende o que está sendo dito ali e pega isso, traz para a própria vida. Sim. E diz assim, eu posso odiar. Eu tenho que odiar os inimigos. Está escrito, eu tenho que odiar os inimigos. Aí é como o senhor falou, quem são esses inimigos? Exatamente. Não é dito quem são esses inimigos, porque se fosse dito seria muito fácil. E como lidar com eles. Exato. Porque os inimigos passam a ser os estrangeiros, os inimigos passam a ser aqueles que não têm nada a ver, não estão conectados com aquilo que você entende, com a sua cosmovisão. Esse seria o inimigo. E o próprio Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. E os inimigos que ele disse não é aquele inimigo que está atrás de você, que está esperando um erro seu para acabar com você, destruir você. O inimigo é aquele que é diferente de você. É o diferente, é o estranho. Então, é esse inimigo que devemos atacar, é esse inimigo que devemos combater. Isso está errado, porque em Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Deu para entender? Então, essa tendência, a tendência de você fazer hinos, que parece uma coisa muito boa, mas está na cabeça de comunidades aí, comunidades patológicas e patologizantes, porque elas são doentes e são adoecedoras. Qualquer contato que você tem com elas, elas adoecem. E agora, nós estamos no outro momento, no momento mântrico, tá? Aquela coisa mântrica, aquela coisa, sabe, que vai sendo repetida, e a gente fica em pé no culto, com a mão para o alto, né? E o cara se repetindo, e cantando ladainhas e tal, e aquele negócio para a gente entrar naquele clima. E outra coisa, e aí as letras desses hinos? Primeiro pegaram o negócio da casa. Hoje, a maioria das músicas tem que falar em casa. Eu sou a tua casa, vem habitar em mim, a tua casa está aqui livre para que tu habites e tal, é casa para cá, casa para lá, casa para cá, casa para lá. Do que eles estão falando? Do que eles estão falando? Se você pegar o texto bíblico, vamos pegar o texto bíblico a partir de Davi. Tá? Davi queria construir uma grande casa para Deus, um templo para Deus. E Deus replicou-lhe na hora dizendo, eu não habito em casas feitas por mãos humanas. Palavra de Deus para Davi. Não obstante a tudo isso, Salomão vai e faz o templo mais glorioso, mais magnífico. Aliás, ninguém hoje conseguiu medir a quantidade de dinheiro gasto na feitura daquele templo. Porque ele pegou a madeira mais cara da época, ouro, era uma coisa magnífica. Tanto é que pessoas que vieram de longe e viram a feitura do templo ficaram tocados, tangidos, perplexos diante de uma coisa estupenda, extraordinária. Pois bem, e aí, na inauguração do Templo de Salomão, a glória de Deus invade o santuário e os sacerdotes não podem nem entrar, porque a glória de Deus saturou aquele ambiente de uma tal forma, inaugurando uma coisa assim muito positiva para Salomão, muito positiva para a história, né? Daí, você de Salomão, você tem toda uma complicação histórica para o povo de Israel e desembocando no cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, o povo retorna para a cidade, mas essa cidade está totalmente destruída, está nos escombros.
Completamente. Eles destruíram a cidade, a Babilônia entrou, destruiu a cidade, destruiu o templo, está tudo destruído. Então, na volta desse povo para a cidade, eles teriam que priorizar algumas coisas. Só que a demanda da própria necessidade pessoal fez com que eles se pusessem na direção contrária a essas prioridades. Eles terminaram se casando com mulheres não judias, porque isso ajudava no assentamento deles na terra, que eles estavam voltando, né? E foi você vai ver que Neemias depois vem e manda todo mundo se divorciar, todo mundo se separar, porque virou uma máxima da santidade da época, os homens terem que deixar as não judias para que a santidade de Deus novamente se mantivesse ali naquele ambiente. Bem, mas dentro disso aí você tem 3 profetas que são profetas pós-cativeiro, que são os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. O profeta Ageu, ele tem uma peculiaridade, porque ele chama a atenção, motiva o povo para fazer um templo novo. E aí você tem 2 grupos que vão se dividir e entrar em conflito mesmo. São os mais velhos, que viram a glória do templo de Salomão, e os mais novos que acham que a coisa tem que ser pelo lado funcional, que já não se tem a condição de fazer o templo que Salomão fez. Salomão tinha riquezas para fazer aquele templo. E agora eles estavam num outro momento e queriam fazer a coisa de forma funcional. E aí os antigos não aceitavam tal coisa, não aceitavam menos do que aquele. E foi uma coisa interessante em Ageu, porque o que acontece em Ageu? É muito importante que você saiba. Quando Salomão fez o templo, ele muito pouco usou o povo para fazê-lo. E por quê? Porque ele contratou as melhores mãos de obras. Ele contratou os maiores especialistas da sua época. E quase que não usou o povo. Agora, em Ageu pede que todos subam ao monte e corte madeira e cada um ajude na reconstrução do templo. Está entendendo? Agora o povo vai trabalhar, agora o povo vai fazer alguma coisa. E há todo esse conflito. Como eles chegaram a desviar a sua visão das prioridades, Ageu vai dizer assim, olha, não adianta vocês plantarem, não adianta vocês colherem, porque vão colher, vão botar no saco e o saco está furado. Quando você chegar em casa já não tem mais nada. Tá? Então, não adianta, olhe para a casa de Deus, vejam as prioridades e comecem a fazer. Enfim, mais um mote, a gente chama de mote hoje, entra no livro de Ageu e que é muito utilizado pelos divisores hoje. A glória do segundo templo, eu gosto mais da tradução a glória do último templo. Sim. Será maior do que a glória do primeiro templo. Quando Ageu disse isso, é óbvio que existem algumas coisas que a gente chama na hermenêutica de sensus plenior. O que é sensus plenior? Sensus plenior é você esticar a cronologia para que algo se cumpra a partir da sua conveniência, porque isso seria uma escatologia meio violenta. Sim. Ferrabras. Escatologia Ferrabras. Mas eu estou dizendo senso pleno no bom sentido da palavra. Por quê? Porque eu estou ainda com a palavra de Deus para Davi, que ele não habita em templos, em casas feitas por mãos humanas. A glória do último templo será maior do que a glória do primeiro templo. Ageu estava falando ali dentro do seu contexto, para o seu contexto. Tá? Mas isso foi se cumprir, sensus plenior, na pessoa de Jesus. E por quê? Porque quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estava ali construindo uma casa para Deus. Exatamente. Em cuja casa, a primeira pedra que faria lugar nessa casa era Pedro. Jesus louvou Pedro porque Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Algumas pessoas vão dizer que é sobre essa confissão de Pedro, e não Pedro em si, mas a sua confissão é o fundamento para o início dessa grande igreja. Todo
mundo sabe que Pedro não era fundamento, Pedro era apenas eu diria assim, como Abraão. Abraão, todos os judeus entendiam que Abraão era a rocha histórica do começo, do início do povo de Israel. Tá? Todo mundo sabia disso. Mas sabiam também que a rocha principal era Deus. É só você observar o Salmo 18, que você vai ver. Rocha eterna. Pedro também entendia sobre isso, porque quando ele escreveu a sua carta, dizia assim, ele é a pedra angular e a rocha dos séculos. Pedro sabia que ele não era a rocha, não era o patamar da igreja, ele não era o fundamento da igreja, mas Jesus o colocou numa posição privilegiada. Pedro é a primeira pedra dessa construção. Não a principal. Não a principal. Pensam não a base. A base é Jesus. Por quê? É um jogo de palavras que você tem quando você chama a palavra Petrus e Petra. Petrus seria fragmentozinho, pedrinha, poeira. Poeira, coisa desse tipo. Mas Barjona também no aramaico quer dizer também pedrinha, né? Pequenos fragmentos, está entendendo? Sim. Então você tem aramaico, você tem o hebraico, você tem o grego ali, naquela disposição. Mas a ideia ali para dizer o seguinte, Pedro, que é um fragmento, uma pedrinha, está sobre a grande rocha, sobre a grande pedra que é Jesus. Entendeu? Pedro, que não é nada, passa a ser alguma coisa porque ele está sobre aquele que é o fundamento de todas as coisas, o fundamento da igreja, que é Jesus. Então essa casa foi levantada. A glória do último templo será maior. Por que será maior? Porque o templo não vai ser mais o templo levantado pelas mãos do homem. Não será uma casa feita pelas mãos do homem, mas será uma casa feita pelas mãos de Deus. Está entendendo? Agora, vamos entender quando a pessoa canta esse negócio de eu sou a tua casa e tal. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3 e no capítulo 6, Paulo está diante de um problema circunstancial. Qual era o problema? Que era a visão neoplatônica, ela estava entrando dentro da igreja, até porque Corinto era um lugar voltado para a filosofia. Teve muita influência platônica, né? E a ideia é o seguinte, de Platão. A ideia de Platão é que o corpo é a prisão da alma, é o túmulo da alma. Então você precisa destruir o corpo para que você libere essa parte espiritual, a alma. E por isso você tinha duas vertentes aí. Você liberar a alma a partir de sacrifícios e abstinências, aquelas santidades, né? De muitos sacrifícios de abstinência, onde o cara estava matando a carne, mas a ideia dele era matar o corpo, porque o corpo é prisão da alma. Então, para você ter a espiritualidade, hoje é muito utilizado, até hoje isso é muito utilizado. Hoje, é verdade. O cara faz jejum, se mata e tal, emagrece, fica raquítico, aquele negócio todo, aí você, magro, macérrimo, aí você diz, mas por que você fez isso? Para liberar a espiritualidade, agora eu sou espiritual. Os judeus não entendiam assim, os judeus entendiam que o ser humano é o todo, não são particularidades, mas é o todo, está entendendo? Então, você está vendo o ser humano um ser indivisível, integral, não é? Então, Paulo está dizendo, você vai ver abaixo, diz assim, vós sois o templo do Espírito Santo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Agora veja essa palavra de Paulo. Vós sois o templo. Vós é a segunda pessoa do plural. Tá? Então ele está falando do coletivo. Templo está no singular. Para que eu tivesse essa noção de casa, sendo eu a casa, eu teria que dizer assim, vós sois os templos. Exatamente. Mas Paulo diz, vós sois o templo. Significa que, quando eu estou reunido em fé, com toda a igreja, com todos os membros da igreja, e tenho a consciência de corpo, significa que eu estou formando ali uma grande casa espiritual. Exatamente. Onde habita o Espírito. Está entendendo? Ou seja, essa visão de eu sou casa, porque há duas coisas que chamam a minha atenção. Isso desde a década de 80 para cá, isso vem acontecendo.
duas coisas. Você tem o autoritarismo de um lado e você tem o individualismo do outro lado. Isso matou a igreja por muito tempo. São aquelas pessoas que se impõem como autoridade, mas você não precisa se impor. A autoridade não se impõe. A autoridade é. Exatamente. Ou é ou não é. E a segunda é o individualismo, aquela coisa da autonomia, que o cara diz assim, não, eu sou autônomo, eu sou livre. Ah, meu Deus, eu não preciso de igreja, só ele que eu devo eu não preciso de templo, eu não preciso de nada, porque eu posso adorar a Deus e está tudo certo sozinho. Não, você pode, sozinho. Mas a igreja, o templo, a casa de Deus formada nessa visão de corpo é outra coisa. Totalmente diferente. É quando você se despoja da sua vontade, para que a vontade da maioria, ou a vontade de todos em relação a Deus, se cumpra. Está entendendo? É você abrir mão da sua autonomia, você abrir mão da sua individualidade. É você abrir mão do seu individualismo, nessa coisa, Senhor, eu sou a tua casa. Vamos mudar isso. Faça um adendo aí nessa música e diz assim, nós somos a tua casa, Senhor. Habita em nós. Muda tudo. Está entendendo? Porque é uma particularidade bíblica que a gente está invocando aquela ideia da autonomia, do individualismo. Eu sou a tua casa em que os outros morram. Entendeu? Exatamente. É lógico que o a sós com Deus é uma coisa importante, é lógico que é. A sós com Deus. Só que quando você está em grupo, você tem que entender, é como a palavra de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, em relação ao Evangelho de Lucas. Mateus vai dizer, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Mateus, a palavra dele é mais exortativa. Na palavra de Lucas é mais uma palavra profética. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Entendeu? E por que Mateus diz isso, bem-aventurando os pobres? Porque o pobre aí não é no sentido de pobreza material, é despojamento, é mais a ideia do despojamento. Para você fazer parte do grupo, você tem que se despojar. E só assim, nesse entendimento que todos nós somos uma coisa só em Cristo Jesus, não nesse sentido, veja bem, quando a gente coloca essas coisas, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu já vi pessoas despindo a autoridade e colocando essa autoridade dentro de um lugar errado. É lógico que cada um tem a sua posição na presença de Deus. Paulo, na melhor metáfora que ele fez da igreja, dizendo que a igreja é um corpo, e ele diz lá que nesse corpo, cada membro desse corpo é Deus que coloca no lugar que ele quer. Não é você que escolhe o seu lugar no corpo. Porque, por exemplo, na época todo mundo queria profetizar. Imagine um corpo que só tem boca. Pois é. É um corpo estranho, é um corpo estranho, né? Então, Paulo diz assim, cada um tem o seu lugar específico, é Deus que vai colocando você em cada lugar. E cada membro do corpo é importante. Tanto é que, segundo Paulo, aqueles mais inferiores têm que ser abraçados, acolhidos pelos mais superiores. Entendeu? E se um se machucar, todo o corpo sente. Dá uma topadinha com o dedinho mínimo lá do seu pezinho, para ver como todo o corpo sente. Está entendendo? Então é bom que a gente saiba, entenda isso, a importância do corpo. Mas cada um no seu devido lugar, é lógico. Eu não posso dizer assim, não, esse negócio de autoridade dentro da igreja, essa singularidade que há, isso existe, sempre vai existir. Não há como você tirar isso. Se você tirar isso, a coisa... Eu estive presente quando uma igreja começou e que ela virou uma das grandes comunidades do Brasil, e ela começou dizendo que não haveria ministério, mas o ministério seria plural. Ou aqui não tem ninguém mandando, aqui todo mundo é todo mundo. E no final das contas, você vai ver que não é bem assim não. Porque essa igreja que começou dizendo que ninguém manda, ninguém tem, hoje ela tem até pai apóstolo. Nossa, manda mais do que pode. Manda mais do que pode. Deu para entender? E por quê? Porque não dá, rapaz. Liderança é liderança. E quando a gente fala de liderança, a gente não fala de carrasco, não, de déspota, de tirano. A gente fala de liderança. Alguém que lidera você, alguém que mostra o caminho para você, alguém que idealiza alguma coisa, tem que haver.
Em tudo na vida, se você não tiver liderança, a coisa não vai, não adianta. Principalmente quando as pessoas vão pegar, por exemplo, as músicas para escrever. Misericórdia. Tem aquele caso também que a pessoa diz assim, olha, recebi uma revelação de Deus, o louvor é este. Não submete aquela revelação à própria palavra para saber se é aquilo ali mesmo. Há uma pessoa estudada, uma pessoa que... Exatamente. Está entendendo? Não submete, porque ele acha que foi revelação de Deus. Aí tem uma música agora que o cara diz assim, eu sou humano e só sei errar. Misericórdia. Acerta muito. Então significa que, olha o que essa pessoa está dizendo, em termos bíblicos, é uma chacina a visão da hamartiologia e da soteriologia. Estou falando da doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Porque é um arraso a essa doutrina, uma declaração desta. Essa declaração, interessante que essa declaração é tão forte, tão influenciadora, que as pessoas agora, quando erram, dizem assim, mas eu sou humano. O cara faz um montão de besteiras, mas eu sou humano, é assim mesmo. E o humano só sabe errar. Tá? Quem disse isso? Aonde a pessoa encontrou base para dizer, para declarar tal coisa na música? Isso é sério. Muito sério. Isso a música é cantada o tempo todo pelas igrejas. Isso vai influenciando as pessoas. E vai influenciando, chefe, porque a pessoa diz assim, então é assim? Então o fato é, eu sou humano e o ser humano, não, peraí, não vamos divinizar ninguém e não vamos também humanizar até esse ponto que descaracteriza completamente o ser humano. Segundo a Bíblia, olha só, o ser humano, ele tem possibilidade de errar, ele não tem necessidade de errar. É muito diferente. Que são coisas completamente diferentes. Eu ter necessidade, aí cairia justamente nessa máxima aí, dita nessa música. Eu sou humano e só sei errar. Agora, quando eu digo possibilidade, eu estou falando do livre-arbítrio, que há sempre a possibilidade no ser humano de errar e acertar. Não é porque você é ser humano que você tem que errar. Muito pelo contrário. Se você é ser humano, você tem consciência, você tem inteligência, você tem percepção, você sabe escolher entre o certo e o errado. Exato. Você sabe escolher o que é trevas e o que é luz. Ou seja, ela acerta, mas também erra. Uma coisa também erra, que é uma possibilidade. Exatamente. E não uma necessidade, ou seja, uma imposição para que você, por ser humano, você tem que errar. E essa é a grande... Seria assim uma maldição dos deuses, né? Maldição dos deuses sobre você é a humanidade. Então, em fazer a humanidade, você está amaldiçoando a pessoa. Não é maldição de Deus, não. O ser humano nunca foi maldição. Isso é bênção. Isso é bênção de Deus. E o ser humano pode não errar. Exato. Aliás, a epístola de João, que ele está fazendo uma apologia à visão cristã contra o gnosticismo, ele vai dizer o seguinte: quem é filho de Deus, tem uma tradução que foi feita que não foi muito boa, porque as palavras gregas, elas têm uma linearidade, e essa linearidade, ela significa que as palavras, elas têm o que hoje a gente fala do modo, quando você diz um verbo, eu agora esqueci a palavra que eu ia dizer, mas vou me lembrar daqui a pouco. E ela está sempre em movimento. Por exemplo, quando você usa o imperfeito, tá, do modo indicativo, eu andava. Quando você diz eu andava, eu continuo andando, eu estou andando. Entendeu? Quando você diz o perfeito, eu andei. E você tem essa forma de você dizer. No grego é interessante que quando você diz assim, a porta foi fechada, significa que ela continua fechada. Há uma continuação da coisa. Então, a melhor tradução seria, quem é filho de Deus não vive pecando. Essa seria a melhor tradução. Porque não vive pecando é uma coisa totalmente diferente do que peca. Não peca. Exato. Porque não peca, você não se torna um ser angelical sem pecado, você não se torna
Porque a ideia gnóstica é que havia um nível, quando você chegava, você não pecava mais. Entendeu? Um nível de intelectualidade, de conhecimento, de estar na luz, e aí você não precisa mais de nada, porque você chegou a esse estágio, esse nível, então você não peca. Aí João diz assim, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Está entendendo? A gente está combatendo justamente essa ideia. E eu diria que essa ideia também dessa música, eu sou humano e só sei pecar, ela está completamente fora, completamente longe da estrutura, da ramartiologia e da soteriologia, ou seja, a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Você é humano e é uma bênção, Deus o criou assim, não o criou como um robô, não o criou como um androide, não o criou como alguém sem vontade, não o criou como alguém que não tem como fazer escolhas, mas você tem o livre-arbítrio, sim. Livre-arbítrio, eu diria, livre-arbítrio, na concepção mais pesada dessa expressão, eu diria que ninguém tem. Nós teríamos uma livre agência. Sim. Entendeu? Está na nossa mão uma escolha. Agora, livre-arbítrio é o seguinte, é você não fazer o que você deve e você não ter nenhum tipo de consequência por isso. Isso seria livre-arbítrio na acepção maior da palavra. E a gente sabe que tudo que a gente faz tem consequências, boas ou mais. Né? Mas não é porque você é ser humano que você tem que pecar. O ser humano, como eu disse, ele tem consciência, ele tem inteligência, ele tem vontade, tem volição e ele tem como escolher as coisas. E você pode escolher entre o bem e o mal, você escolheu o bem. Não é porque você é humano que você tem que escolher o mal. Exatamente. Então, isso é apenas para dizer, pastor Anderson, que uma letra musical é um sintoma comportamental de um povo em relação, do povo evangélico, eu diria, do povo cristão, em relação às doutrinas cardeais da Bíblia. E tem outras músicas aí. Aquela, eu lembrei de uma aqui agora. Então, 500 graus de puro fogo santo e poder. Já me perguntaram isso, se estava na Bíblia. Eu disse assim, olha, na Bíblia não está, mas está dentro da música. Exatamente. Então você vai dar mais crédito a quem? Aí a pessoa, é que eu sempre digo, a pessoa submete a palavra para ver se a coisa está certa, ou então vai consultar alguém, o próprio pastor da igreja. Exatamente. Pastor, olha só, Deus colocou no meu coração a letra de um louvor, mas eu preciso da ajuda. Humildade, sabe? Não é o mínimo, é o mínimo. Não é porque você recebeu, vamos dizer, de Deus uma revelação de um louvor, ou então através de um profeta, que eu vejo muito hoje, isso aí também, as pessoas elas se tornaram mais dependentes desses profetas ou dessas profecias do que a própria profecia que é a palavra. Porque não leem a palavra. Não creem mais, sabe? Eu ouvi um amigo meu dizer, ele disse uma coisa certíssima, as pessoas hoje em dia estão mais fracas espiritualmente falando. Sim. Por causa dessas más influências. Então, o que falta? Consciência das pessoas em fazer o que é certo, da maneira correta, na direção de Deus. Ter uma pessoa para ajudá-la. É chegar, bispo, olha só, eu tenho aqui essa letra do louvor, você pode me ajudar? Porque aí sim vai estar concordando com a palavra, vai estar concordando com as escrituras e não vai fugir do centro da palavra. Exatamente. Não vai promover eu diria assim, o desvio. Sim. O desvio doutrinário, porque isso é promoção de desvio doutrinário. Ou seja, a pessoa está se revelando doutrinariamente quando ela escreve uma letra errada. Eu falo, meu Deus, e eu tenho isso na cabeça, porque até para a gente louvar, escolher alguns louvores, como é difícil hoje em dia. Exatamente. Não, as pessoas pensam assim, não, porque fulano de tal está no auge, tá bom, me mostra a letra. Aí você submete as escrituras ao que você estudou teologicamente falando, você fala, tá fora. Tá tudo fora, porque não houve da parte dessa pessoa humildade. Esse negócio do cara, eu fui revelado, para com isso, senta aí, meu filho, mostra aí o que você fez. E aí você, vendo, aí você vai apontar, isso aqui estaria totalmente errado, isso aqui está fora, isso aqui desvia, isso aqui é um desvio doutrinário. Enfim,
essa submissão é importante. Mas o pior de tudo isso, pastor, o pior de tudo isso que eu vejo não é só a questão dos erros doutrinários e dos desvios que isso possa, mas um comportamento, um estilo, passa a ser um estilo de vida das pessoas. As pessoas se afastam da Bíblia e absorvem ideias antibíblicas como se fossem verdades. Exatamente. Isso aí é muito ruim. Por exemplo, quando eu disse dessa época que a gente está vivendo, que é o mântrico, né? O mântrico já começou lá atrás, um pouquinho lá atrás. Tá? As pessoas concebiam que aquela passagem de 1 Coríntios capítulo 14, de você dar lugar ao Espírito Santo e entrar na presença dele e fazer ladainha, isso seria um cântico espiritual. E as pessoas conceberam isso e começaram lá o mantra, né? Essas músicas, onde as pessoas repetem. Isso nada mais é, para mim, isso é assustador, porque isso entra na igreja e tira o natural do culto e coloca dentro desse natural do culto os elementos artificiais, elementos superficiais, ou seja, é você produzindo e promovendo uma situação no culto. Não Deus. Não é Deus, ou seja, você quer levar a igreja ao avivamento. Mas como assim? É você que vai avivar a É igreja. você que vai avivar a igreja? É você que... Não, É você que faz, é você e que o cara acontece. confunde as coisas, entre talento, caráter e também lugar que Deus não abre mão. A Bíblia já diz que Deus não abre mão da sua glória. A glória pertence a Deus. A glória é de Deus. E você levar as pessoas à histeria, ao histerismo coletivo, você sacudir as pessoas, fazer as pessoas dançarem, pularem e tudo, são todos esses elementos artificiais. Nós não estamos deixando no culto que Deus seja Deus. Qual é a nossa posição como pregadores da palavra? Pregar. Eu não estou lá para ser animador de auditório. Eu não estou ali para usar a psicologia de massa, para fazer a massa gritar e tal. Eu não tenho que provocar reação nenhuma, eu tenho que pregar. Se aquilo que eu estou pregando, que é a verdade bíblica, não fizer efeito, nada vai fazer efeito. E se fizer, será uma coisa estranha ao culto, ou seja, uma coisa artificial, superficial. Uma ferramenta que está sendo usada para promover um ambiente espiritual, porque o que você acha dessa ladainha, dessa coisa mântrica? O cara fica cantando igual um doido, aí a pessoa diz assim, qual a razão disso? Eu estou me lembrando que uma vez na Assembleia de Deus, na Penha, na Honório Bicalho, onde eu me converti, pastor José dos Santos, era um domingo, nós terminamos o culto, o pastor terminou o culto com a bênção apostólica, e alguns jovens ficaram ali, dentro do templo, glorificando a Deus. Isso sem ninguém fazer qualquer pirotecnia. Sim. Entendeu? A gente ali no culto. E por quê? Porque a gente estava alegre por quê? A razão que a gente à tarde tinha feito evangelismo. E algumas pessoas nós conseguimos trazer para a igreja. E quando o pastor fez o convite, aquelas pessoas levantaram as mãos, foram lá na frente e receberam. E a alegria foi tanto que nós ficamos ali glorificando. Aí Deus começou a batizar pessoas com o Espírito Santo. Uma coisa que hoje em dia a gente vê muito escasso no meio do Muito escasso. Muito escasso porque as pessoas não deixam, os caras não deixam. Eles Deus querem ser promover. Deus no culto, chefe. Eles querem promover no lugar de Deus. Esse No é o lugar de problema. Deus, chefe. Sabe? A Bíblia diz que nós temos que fazer um culto racional. Pelo amor de Deus. Aí entra aquela questão. Tá, a pessoa disse que recebeu uma revelação de Deus para fazer a letra, ou através de um profeta. Mas a palavra de Deus diz também que nós temos que provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus ou não. Você leu no começo. Lemos aqui no começo, exatamente. Que você tem que provar Isso. se os espíritos são de Deus ou não. O cara diz assim, mas eu não aguento quando o Espírito de Deus me pega. Peraí, Pelo amor de Deus.
segundo Paulo, tentando organizar a igreja de Corinto, totalmente desorganizada nesse sentido dos dons, ele diz assim, que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, isso é conversa fiada. O texto ainda diz que toda essa reação que você tem em relação a manifestação de Deus é sua. Então, eu posso controlar aquela reação, sim. Agora, excepcionalmente, tem outros casos. Por exemplo, eu tenho um primo que ele dizia o seguinte, que quando recebesse o batismo com o Espírito Santo, ele ficaria na dele, sem ninguém nem ia saber. Mas aí aconteceu um fato, que quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele saiu completamente daquela resistência dele. Aí é uma outra situação. É você tentar estabelecer que é você que é o forte da história. Quem é forte é Deus. Tá? Agora, você pegar isso aí que é excepcional, exceção, e fazer uma regra disso, aí não. Esse negócio da pessoa ficar lutando karatê, mexendo com a cabeça, fica rodopiando, pelo amor, ou então com a mão para trás, parece que está endemoniado. Não, pelo amor de Deus. São reações que você pode muito bem controlar, porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, toda reação que você tem à manifestação porque a manifestação de Deus é uma só. Se Deus se manifesta no grupo de 100 pessoas, cada uma pode ter uma reação diferente. Exato. Você não vai querer que cada um tenha a mesma reação. Isso não vai acontecer. Mas que essa reação seja, no mínimo, uma reação que você tenha controle sobre a sua reação. Entendeu? A manifestação de Deus é uma só. Agora, não é Deus que promove aquele negócio que você está tendo ali. É você que está, por uma série de razões, né? Pode ser carência, pode ser para chamar atenção, mas você está sempre fazendo isso aí. Então, a gente tem que ter cuidado com essas letras musicais que motivam você a se desviar do caminho, a fazer coisas que nada tem a ver. Então a gente tem que ter cuidado com letras que estão por aí e que promovem um boom da igreja, chefe. Uma coisa assim horrorosa que você diz, mas não é possível que isso está acontecendo. Ou então você promover esses ambientes artificiais. Tá? O cara grita, 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 grita. Você tem que gritar, você tem que fazer isso. Hoje não precisa, como você tinha os pregadores no passado, século XIX, que os caras não tinham nem microfone, então era na garganta mesmo, vamos gritar aqui e tal. Hoje você não precisa, você tem microfone. Às vezes vem aqui pregadores, o meu filho abaixa o som todinho, mas fica alto, chefe. Nossa. E por quê? Porque o cara segura na ponta do microfone. A gente ensina, olha que eu prego aqui ensinando, colocando o microfone assim um palmo da sua boca, para você não agredir as pessoas que estão escutando. Tá? Porque eu não sei, mas os pentecostais, tanto os históricos como os neopentecostais, acham que encontram a presença de Deus no barulho. Se não tiver barulho, Deus não está ali. Deus não está presente. Quem disse isso? Quem disse isso? Os maiores avivamentos que acontecem na vida pessoal de cada pessoa acontecem no silêncio. Exato. No silêncio, quando o cara chega para fazer o silêncio diante de Deus e ouvir a voz de Deus no seu coração. O avivamento não acontece negócio de barulho. Barulho é tudo elementos artificiais, chefe. Mas o cara, tem gente que eu conheço da minha época que perderam a voz. Perderam a voz porque gritaram tanto. Fora de medida, fora de contexto, gritaram tanto. E o cara embola o grito com uma língua estranha e achando que fazendo assim, ele vai chamar a atenção do povo. Isso é tudo, amigo, isso é tudo artificial. O que você tem que ter é conteúdo. Conteúdo bíblico para passar, ensino para passar às pessoas. Entendeu? É isso que vai fazer a pessoa meditar, vai fazer a pessoa analisar fatos, vai fazer a pessoa fazer uma autoavaliação da vida. É isso, e não os seus gritos, pouco importa, essa maneira de controlar o culto, de manipular o culto, sai daí, essa posição não é sua. Aí as pessoas entram da mesma forma, ou saem da mesma forma que entraram, ou pior.
Sim, é lógico. Ou então tem uma sensação de estar cheio. É o anestesiamento do ser. Mas Saiu anestesiado e nada aí, mudou. Nada mudou. No final das contas, nada mudou porque a coisa foi artificial, foi superficial. As ferramentas foram completamente humanas. Exato. E ferramentas humanas não entram no coração, não entram no lugar onde tem que entrar, gente. Mas você promove o comportamento. Sim. Você promove o comportamento. E qual o conselho que o senhor dá aí para essas pessoas que há tanto tempo estão escrevendo essas letras e para aquelas que também estão começando agora? Que, por favor, sejam humildes o suficiente para procurar o seu pastor ou então alguém indicado pelo pastor da sua igreja, alguém que tem a possibilidade de fazer uma boa análise doutrinária daquilo que você escreveu. Antes de você se arriscar a lançar, porque você pode até fazer sucesso, mas no final das contas vão observar a letra que você fez e ela está completamente errada. Isso aí não é permissão da poesia não, tá? Isso é permissão poética. Tem muita coisa que está dentro da permissão poética. Tem muita coisa. Mas o fato é, caiu, mas caiu bem. Né? O fato é que isso aí não é permissão poética, não. Isso é erro doutrinário mesmo. E dos grandes. E erro doutrinário, isso significa heresia. Você colocou elementos heréticos dentro da letra da sua música. Então, faça o seguinte, procure o seu pastor ou uma pessoa indicada por ele que conheça a Bíblia, conheça esse lado teológico para fazer uma análise sobre os seus escritos. E se estiver errado, ele vai colocar de lado, em vermelho, dizendo que você tem que escrever uma outra coisa ali dentro. Por exemplo, eu fui um dos que fizeram a releitura da harpa cristã. Eu fiz parte desse grupo na CPAD, juntamente com maestros, juntamente com pessoas que conheciam muito de música, né? Porque qualquer mudança que a gente sugeria não podia ultrapassar a simetria musical. Porque às vezes você coloca uma palavra, mas aquela palavra não se encaixa na simetria musical. Então você tem que achar uma palavra que se encaixe. Isso é muito difícil, Mas encontramos dezenas e dezenas de erros da nossa harpa cristã. Imagina. Entendeu? Dezenas de erros da nossa harpa cristã. E olha que a harpa cristã, algumas pessoas diziam que era por inspiração. Não tem inspiração só na Bíblia, gente. Exatamente. Inspiração nesse sentido que você está falando é só na Bíblia. Agora, quando você pega a palavra inspiração e dá uma conotação mais universal, aí é outra coisa. Por exemplo, você acorda inspirado. É uma inspiração. Sim. Mas quando a gente fala de inspiração, de Deus, essa coisa, é só a Bíblia. A harpa não é inspirada. A harpa são pessoas que escreveram no momento X da vida, né? Estavam passando por ou tribulações ou momentos de alegria efusiva, e que escreveram os hinos da harpa cristã. Mas eles não são inspirados, são hinos que podem ter erros, como a gente analisou, e alguns a gente não pôde mexer. E vou dizer por quê, porque as pessoas já estavam acostumadas a cantarem daquele jeito. E se você mexesse, como é que eles iam cantar? Porque já estavam no seu inconsciente. Então você não tira essas coisas. É assim, quando você comete um erro doutrinário, isso aí fica para sempre na cabeça do povo. Olha em quanto tempo as pessoas estão ouvindo esses louvores estranhos, hein? Muitos e muitos anos. Então eu diria só isso, pastor, só isso para que as pessoas sejam igual os pastores também. Uma palavra para os pastores. A gente não pode, de forma nenhuma, ter uma visão muito hermética, muito fechada, muito radicalizada quanto aos ritmos e músicas atuais. Eu diria que os ritmos, a música, a harmonia é uma coisa divina. Exato. Embora você tenha a harmonia aí meio truncada, mas é música, ritmo é ritmo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos um problema sério. Por quê? Porque quando o cristianismo chegou ao Brasil, é um cristianismo que veio de fora.
e veio de fora, é o protestantismo da América e no sul da América. É um protestantismo ligado muito à visão puritana, à visão pietista, enfim, mais puritana. E quando chegou aqui, eles trouxeram o seu ritmo lá de fora. Era um ritmo, qual era o ritmo? Era um ritmo de marcha. Esse é o ritmo aqui do Brasil? É lógico que não é. Nosso ritmo aqui é... Fala aí os ritmos aqui do Brasil. É baião, sei lá. São ritmos. Tem ritmos aí que você diz assim, são nossos. Nós fizemos esses ritmos. Você vê a bossa nova, o samba, e são ritmos que foram feitos aqui no Brasil. E são ritmos do Brasil. Nós vivemos num país tropical, é um ritmo mais pegado, um ritmo mais... Aí você vem com valsas, tem uma série de músicas na harpa cristã, é ritmo de valsa, é ritmo de marcha. Uma vez eu estava cantando na igreja o hino de número 91 que eu gosto de cantar, Nive a Luz. Mas o ritmo que está na música, Nive a Luz, é um ritmo muito feio. É assim, como é que é a música? É assim. Aí eu dei um ritmo diferente. Eu disse. Mudei o ritmo para ser uma coisa mais melancólica e tudo. Aí, depois de cantar, eu sentei. Aí um pastor que estava do meu lado disse assim, você trocou a música, né? Diz, troquei, pastor. Mas essa é a nossa tradição. Cantar desse jeito, está na música da harpa. Ele diz assim, pastor, mas eu cantei de forma diferente. Me desculpe que se eu lhe atingir de alguma forma, mas é o meu jeito de cantar. Eu tenho um olhar assim, eu pego alguns ritmos e troco o ritmo. Entendeu? E ele estava me fazendo uma reprimenda ali, me exortando que eu não deveria fazer tal coisa. Então, não sejamos tão herméticos, tão fechados, tão radicais para isso, mas também, e vamos aceitar que os ritmos estão aí, os ritmos chegaram para ficar, né? E cada geração é uma geração. Exato. E nós, é lógico, a tradição ela é importante, porque eu continuo cantando os hinos da harpa, porque para mim é uma tradição, é uma história, é um referencial histórico, eu não posso simplesmente largar isso. Exato. E dizer, se isso não serve mais, eu vou cantar. Eu digo, não, que as gerações cheguem e coloquem os seus ritmos, mas o meu ritmo eu vou apresentar. Tá? Porque isso é histórico, isso é a história da igreja. E a gente não pode simplesmente acabar com a história da igreja, destruir tudo e jogar fora, não é assim. Tá? Mas, por outro lado, não sejamos tão radicais, tão mente fechada, sabe? Vamos nos abrir para as coisas, porque de um baú você pode tirar coisas boas e mais, coisas velhas e novas, disse Jesus, tá? Então, eu fico com esta palavra, que a gente seja sempre comedido e sempre humilde para ouvir, aceitar e tomar atitudes certas. Amém. Bispo, olha, muito obrigado pelo espaço que você deu aqui, e a você que está nos acompanhando, que Deus abençoe sua vida, Bispo, que Deus abençoe a vida do Senhor. Em nome de Jesus, Pastor Alexandre, pessoal, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima.